Então, hoje, temos como convidada a Francimara, que é proprietária de uma fábrica de lingeries e já tem uma história de 10 anos. Começou a sua história, né, com apenas R$500 e 5 funcionários. Boa tarde. Gratidão por esse momento, estar participando desse podcast. Eu me chamo Francimara, sou empresária aqui da cidade de Crateús, né? Temos fabricação própria e lojas próprias também em algum estado do Brasil, como a gente tem em Crateús, Maranhão, João Pessoa e Petrolina, Pernambuco, né? E hoje a gente tem em fabricação própria 70 colaboradores, onde a gente tem a honra, né, de ter a primeira fábrica de lingerie em Crateús, buscando aí essa expansão nacional, onde a gente busca todos os dias colher bons frutos, né? Também temos o empreendedorismo como a lavanderia Luxos, né, que a gente colocou, tá com um ano, né, outro empreendedorismo. E em breve também a gente lançou os fardamentos da Luxos Lingerie, também aqui na cidade de Crateús. Nossa, que prazer. Sim, mas vamos falar de você, tá bom? Sim. Quem é a Francimara, né? A Mara, como é chamado, né? A Mara, ela é uma... é chamada Mara? Só Mara. Foi eu que inventei isso. Não, é mais conhecida como Mara, né? Eu tenho 2 filhas, né? Sou casada, sou, assim, uma mulher de muita persistência, de muita coragem, de muita determinação para fazer grandes realizações de sonho na minha vida, né? E, assim, com muita satisfação hoje, tá contando aqui um pouco da minha história, repassar para vocês, que ainda também não conhecem, né? E, assim, a Mara, ela tem grandes sonhos que ainda falta realizar e que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui também nessa nossa tarde de conversa. Sim, então você é crateuense. Sou crateuense, sou de Crateús, né? E tenho essa visão, né, de crescer o meu negócio para todo o Brasil, nacional. Nossa, que boa sorte. Obrigada. Já cresceu, né? Já considera que já deu um grande passo? Sim, já demos um grande passo, mas acredito que a gente pode ir muito mais além, com a nossa força, com a nossa coragem, né? Trabalho com meu esposo, Elenilton, né, que sempre me incentivou. Aqui né? É a plateia, né? Sim. Onde sempre a gente nos motiva todo dia, né? Esse trabalhar juntos, né? Empreender juntos, que sempre a gente começou juntos, desde meu namoro com ele, né, que a gente somos sócios, né, e aí estamos juntos até hoje nesse grande propósito, né, de crescer e contribuir também na vida de muitas pessoas. Nossa, que prazer conhecer a história de vocês, né? E aí eu queria saber, assim, se tem alguém na família que tem esse tino. Eu sei que tem, né? A dona Cesarina, né? Não? Sim. Dona Cesarina tem esse tino, mas para além dela, né? Eu fico em dúvida se o seu pai é o mesmo da Rejane. Não. Que ele que tinha padaria, não era? Sim. Não, assim... Quem era da família? Quem foi da família, Mara, que te motivou e que tu olhou pra dizer assim, isso é possível? Ou se não tinha alguém, tu queria fazer algo totalmente diferente? Vamos falar de sonhos, né, agora? Eu comecei muito cedo, né? Aos meus 15 anos de idade. Já comecei a trabalhar, porque desde muito cedo vi minha mãe trabalhando para criar a gente. Fui criada sem pai, né? Minha mãe é viúva. E sempre vi a batalha dela e a dificuldade, né? Para poder criar a gente. Então, dali eu vi aquela garra dela, aquela força dela, aquela coragem empreendendo. E eu sempre tive essa força de empreendedorismo também, porque vi ela ali batalhando para nos criar. E desde muito cedo eu coloquei na minha cabeça, eu preciso também trabalhar para ajudar ela, né? E não é fácil. Mais velha? Não, sou a do meio. Tenho 33 anos, desculpa. E começou muito cedo eu empreender, comecei a vender lingerie, comecei a ter também meu emprego. Aos 15 anos eu fui cobaia de uma empresa aqui na cidade de Crateús para poder mostrar meu serviço, né, nos mercantis, que eu era promotora de vendas. Não sei se você sabe dessa tarefa. Sim. Arrumava lá os produtos na prateleira da empresa que eu trabalhava, que era o Café Maratá. Né? E assim, onde lá eu tive a oportunidade,
né, de conhecer muitas pessoas. E tive também a oportunidade de ter o gatilho de ver muita gente, conhecer muita gente e dizer assim, nossa, é isso que eu quero para mim mesmo, empreender. Desenvolver essa comunicação, desenvolver né? essa comunicação, de não ter vergonha, né, de falar com o público. De não ter vergonha de falar ao público, de ter esse domínio de gostar de pessoas. Porque, primeiro de tudo, é isso, né? E aí, comecei com R$500, né? Peguei um capital de R$500 para investir em lingerie. E nas horas vagas, eu vendia lingerie para minhas colegas de trabalho. À noite, eu ia fazer visita. Esses R$500 não deu em nada. Aumentei o investimento, né? E aí começou. As coisas. Então, inicialmente, você vendia uma marca específica, né? Não, vou já chegar lá. Tá? Não era luxos ainda, né? Não era luxos ainda. Eu vendia várias marcas, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer um representante de lingerie nesse meu trabalho como promotora de venda, né? E foi ali que ele me deu uma proposta para me representar a marca dele na cidade, né? Onde ele me viu uma menina ali muito nova, cheia de vontade de crescer, cheia de sonhos, cheia de interesse mesmo, assim, de querer mesmo fazer as coisas acontecer. E com o apoio, que eu tive um grande incentivo, né? Que na época a gente era namorados, né? Do Elenilton, que hoje é meu esposo, a gente está há 16 anos juntos, né? E assim, chamei ele para nossa reunião, para a gente ter esse diálogo com esse representante. E aí fui e aceitei. Isso a gente passou 7 anos com a marca, com essa distribuição, onde eu saí do meu emprego. No terceiro mês, saí do meu emprego para poder realmente... Teve dificuldade, Mara, de fazer essa escolha de sair? Acho que uma das coisas que eu mais falo, né, e a intenção também do podcast, hoje a gente teve uma outra entrevistada que saiu 3 vezes do serviço público, né? E essa pergunta, ela é recorrente aqui, porque por essa dificuldade das pessoas de escolherem, né? Achando que ali naquele emprego fixo, né, tem uma segurança, né? E aí eu pergunto para você, naquela época, assim, você teve dificuldade de fazer essa escolha? Ou não, naturalmente você... Isso para mim foi muito tentador no período. Por quê? De promotora de venda, eu recebi uma proposta para ser vendedora. E na época ganhava muito bem. Vendedora, aquela vendedora revendedora, né? Revendedora na minha firma que eu trabalhava, né? Tá. Que eu trabalhava como promotora e ia subir de cargo para vendedora, né? Que apenas eu arrumava os produtos. E durante... Deus, ele tem um propósito lindo, né, pra gente. Durante esse período, eu tive essa proposta muito tentadora, que eu já conhecia todos os clientes, né? E foi bem na semana que eu recebi a proposta para representação de lingerie. E, assim, eu tinha esse sonho de trabalhar com muita gente, porque mesmo eu fazendo meus poucos investimentos, que era da lingerie, eu gostava de dar uma comissão para a pessoa vender para mim. Entendeu? Já tinha um... Eu já queria esse domínio... Já era empreendedora, já né? Já queria esse domínio de trabalhar com pessoas, entendeu? E não ser Na verdade, eu acho que de liderar, não é? Sim, sim. E, assim, e não só ver para mim, entendeu? Sim. De contribuir aquele meu lucro com outra pessoa, que aí a gente, no final do mês, a gente tinha uma lucratividade maior. E aí, assim, foi muito tentador questão do financeiramente, né? Porque, assim, como eu lhe falei, fui criada sem pai. Minha mãe, assim, a gente veio de uma família humilde, né? Onde, assim, financeiramente, naquele momento, eu não poderia contar com ela, né? E empreender em atacado, na época que ele queria, tinha que ter um investimento. Só que aí ele não queria, esse representante, ele não queria me perder e me deu a mercadoria em consignado. Vamos fazer um teste? Nossa. Quando é para acontecer. Vamos fazer um teste? Já que você está insegura financeiramente, vamos fazer um teste? Fica com um X de mercadoria. Na época ele me deu 10 mil de mercadoria. Era muita mercadoria há 17 anos atrás, né? Sim. E aí tá bom, se você tá me dando essa confiança, nós vamos fazer sim esse teste. E aí durante esse percurso eu fiquei um mês, saía do meu trabalho às 5h30 da tarde e iria fazer a distribuição da outra marca para me ter esse balanceamento da marca
saber se ia realmente acontecer. Quando foi com uma semana, essa mercadoria não deu em nada. Sério? E aí o Elenilton chegou para mim, Mara, me explica como é que é esse negócio. E aí eu fui explicar para ele, né, No caso, você já tinha as pessoas que revendiam para você? Eu conhecia as pessoas que vendiam lingerie de outras marcas e aí eu tinha comunicação com elas, ia fazer visita na casa dela, meus momentos vagos à noite, né? E aí o Elenilton, quando essa mercadoria acabou, ele disse, como assim? Vamos... E na época a mãe dele tinha um comércio, e ele trabalhava no comércio da mãe dele, e aí ele disse, Mara, me explica como é que funciona. Aí eu falei assim, assado. Ele disse, pois você vai sair do seu emprego. Aí eu falei assim, Elenilton, mas eu tô com uma oportunidade muito grande e de tentadora que na época era para ganhar muito dinheiro também, né? E aí ele disse, não, você vai sair. Eu disse, Elenilton, como? Eu tenho minha moto para me pagar, eu tenho isso para me pagar. Que bonitinho. Foi. E ele disse assim, se for por conta disso, eu pago. Vamos acreditar. Então, assim, quando ele disse assim, eu disse, agora sim, porque assim, eu sabia que nesse momento eu não podia contar com minha mãe, né? Então, eu tinha que contar com alguém. Eu não tinha pai, né? Então, eu tinha que contar com alguém. Então, ele me incentivou a gente unir, né? A fazer esse projeto acontecer. Então, fui pedir meu desligamento. Então, daí a gente começou... Foi fácil fazer isso? Não, porque no momento que eu fui fazer o desligamento, eu tive muitas e outras propostas para poder não sair. E, assim, uma coisa que me impactou, que eu me lembro até hoje, que me marcou, o meu gerente disse assim, Mara, inclusive quando ele me vê hoje, ele menino, onde você chegou, hein? E, assim, ele olhou para mim na sala de reunião e disse assim, Mara, não faz uma decisão dessa. Tu vai ganhar X, tu vai fazer isso, tu vai ter muita oportunidade de ser uma supervisora. E tu não deixa passar isso. E aí eu disse, porque essa mesma loucura que você está fazendo aqui, eu já tentei e não deu certo. Ele disse. Porque assim, ele não queria me perder. Sim. Era a função dele, né? De convencer, isso, né? Então assim, ele assim, eu já saí daqui dessa empresa para poder fazer o que você está querendo e não deu certo, tô aqui de novo. Aí, assim, foi muito impactante para mim esse momento, porque, assim, era também uma grande oportunidade para mim, né? E eu já tinha todo o domínio. Para mim, estava mais fácil do que a lingerie, entendeu? Sim. Então, mas eu já saí decidida, né? Quando eu já saí com essa decisão, eu olhei e falei assim, você tentou, mas não conseguiu. Mas eu vou tentar e vai dar certo. Nossa, e é engraçado, Mara, como, assim, a entrevistada da manhã também teve essa mesma coisa, né? De comunicar uma escolha e a pessoa que tá na função dela, né? De tentar, né? Ficar... Não perder aquele colaborador, vamos dizer assim. Sim, aí, assim, pra mim, o que foi impactante foi em acreditar em si mesmo, entendeu? Sim. Porque eu sempre tive essa determinação de ter um negócio grande. Eu só não sabia. Como tem algo dentro de você que diz que você pode confiar em você, é isso? Mulher, eu não... Como tu poderia me descrever isso? Eu não... veio dentro de mim ver tanto sofrimento da minha mãe, sabe? Porque tu queria fazer... criar uma vida melhor. Ter uma vida melhor, entendeu? Então, assim, de tudo que ela passou, isso ela me inspirou muito a ser uma pessoa melhor para ela, entendeu? E ver ela trabalhando, sempre a gente trabalhou junto com ela para a gente ter o sustento, né? Que para criar 3 filhas sem pai não é fácil, né? Sim. Então, ela me motivou a ser essa pessoa de coragem, sabe? Acreditar e sempre ter a fé. Então, assim, tem que acreditar em si mesmo. Então, eu sempre tive isso. Algumas pessoas da minha família diziam, menina, tu é louca de tu fazer isso, tal, tudo. Só que dentro de mim veio uma força maior de que as coisas iriam dar certo. Que eu estaria tomando a resposta certa. Então, assim, sempre fui muito temente a Deus, né? Sempre pedi, assim, sabedoria, né? Força, que se for para dar certo, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Se não der, a gente volta e faz tudo de novo, né? Que a gente tem que ter a humildade para isso na vida da gente, em todos os momentos da vida. Então, assim, foi um momento em que realmente as coisas cresceram mesmo com a distribuição dessa outra marca. Então, tu consegue, só concluindo assim, que tu junta uma história de vida interessante, que não era sofrida, era interessante, né? Um desejo de fazer algo diferente. Sim.
a tua fé Sim. e a tua autoconfiança. Sim. Para fazer esse negócio funcionar. Se a gente for pensar assim, por que esse negócio deu certo? Seria isso o resumo? A união disso tudo? Esse companheirismo também com Helen Newton, claro. Ou tem algo mais? É o que eu consigo compreender, mas de repente pode ter algo mais aí que tá aí guardadinho. Um segredinho. Tem a confiança de você acreditar em tudo que você for fazer. Entendeu? Porque, assim, quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Vai ter muitas e muitas dificuldades, né? Mas a gente tem que acreditar. Porque, assim, não foi fácil. Eu não tinha planos de fabricar, eu tinha planos de vender, de distribuir. E para mim chegar até hoje aqui, eu passei por vários processos, né? De muitas lutas, né? De muitas dores, de muitas incertezas, de muitas lutas, né? Porque foi através de um se vira que eu cheguei a fabricar lingerie, né? E então, assim, o que me determinou tudo isso é realmente um propósito. Eu sabia que Deus tinha um propósito para tudo isso. Porque tinha dias que, quando eu comecei a fabricar a lingerie, né? Porque você pega a mercadoria pronta, que como eu fazia, né? Que como a gente tinha eu passei 7 anos trabalhando com a distribuição de outra marca, né? Onde eu tive a oportunidade de crescer a marca dessa outra empresa também. Coloquei lojas em Fortaleza, atendia toda a região aqui do Inhamuns, vendendo porta a porta, né? No carro, né? Onde isso tudo começou no meu quartinho, né? Onde eu fazia toda essa distribuição no meu quartinho. E com essa marca fui abrindo a vontade de crescer mais. Então, quando eu tive essa coragem de crescer mais, eu tive que ter fé. Porque era... Na verdade, você começou, fez crescer um nome, e aí você ia crescer um outro, começar como do zero, né? No sentido de trabalhar a marca, não é isso? Não. É isso que você está querendo dizer? Assim, eu não tinha pretensão de fabricar pra gente, né? Eu tinha pretensão de distribuir a marca, de crescer lojas da outra marca. Era trabalhar, assim, de uma forma parceira mesmo. Sim. Só que durante esse período, a parceria não deu certo. A pessoa... Enfim, é aquela coisa que Deus escuta o que você não escuta. Então, teve muitas coisas que foram mudando. O acordado, da parceria, tal. E foi então que eu tinha que entrar em sociedade com essa outra pessoa. Por quê? Porque o negócio estava tão grande que eu tinha que ter alguma segurança. Até então, só era na palavra. E quando a pessoa sempre me motivava a ser sócia dele, e quando eu fui realmente, através de uma pessoa que eu sempre conversava sempre e tal, pedia algum direcionamento, porque a gente começou muito novo, muito imaturo, né? E com questão de como começamos muito novos, o negócio foi dando certo, foi crescendo e realmente a gente ganhando dinheiro, porque a gente focava sempre no atacado, foca sempre no atacado. A gente viajava muito. É mais fácil vender no atacado que no varejo? Porque quando você trabalha... Tu tem a experiência. Sim, é porque assim, quando você trabalha para um ramo que você vai transformar a vida de outras pessoas, sim, que a pessoa vai ter que comprar para investir, para lucrar também, se torna totalmente mais gratificante e mais lucrativo para você no final. Porque o lucro é menor, mas no final o volume se torna melhor para a gente que vende em atacado. Então, voltando aqui. E aí a demanda cresceu muito da outra marca. E quando eu chamei ele para a gente poder conversar, para a gente alinhar mais, porque assim, até então a gente antecipava o dinheiro para ele poder produzir para a gente. Tudo que produzia era para a gente. Cresceu tanto numa proporção que chegou nesse nível. Então, a gente tinha que ter uma segurança. Então, a gente acreditava muito nessa pessoa. E quando ele viu as coisas crescendo, abrir loja em Fortaleza, da marca dele, atendia toda essa região, a marca estava bem conhecida. Então, ele cresceu os olhos e disse, não, eu vou aumentar o preço, eu vou diminuir a qualidade para poder faturar mais e ganhar mais. E eu me despertei e falei assim, nós estamos trabalhando errado, antecipando o dinheiro e fazendo as coisas
acontecer de uma forma sem nada concreto para essa parceria fortalecer. E aí chegou um momento que eu conversei com uma pessoa que eu disse, nós estamos fazendo assim, assado. O que você acha? Vocês estão fazendo totalmente errado. Aí eu, como assim? E tava dando... Mas assim, seria algum consultor, alguém que tem experiência com isso? Sim, ele já trabalhou no Sebrae, ele é meu primo, né? Uma pessoa assim da família, já trabalhou no Sebrae, ele é contador também. Ele foi o pivô de tudo isso para abrir os olhos, né? Que quando a gente começou muito leigo no assunto e acreditando muito na parceria, a gente tinha que concretizar algo. Não era nada algo assim... Mara, até então, você chegou a fazer algum curso, algo que desse para você condições de criar esse negócio, ou era intuitivo mesmo, assim, vamos fazendo assim, tá funcionando assim, vamos fazendo assim? Seria mesmo assim uma formação, Nádia, eu fiz um curso, ou não, a gente foi mesmo... Depois que a gente começou a produzir, né, que a gente teve muita dificuldade, que quando a gente encerrou essa parceria, né, onde esse meu primo, onde a gente não teve a oportunidade de fazer a sociedade e ele não quis parceria com a gente mais, eu tive que me virar. Esse meu virar significou que a gente teve que atrás de consultorias, né? Certo. A consultoria onde nos desenvolveu a nos abrir mais nossa mente e nos conduzir a fazer sobre uma produção, né? Porque foi um momento assim muito doloroso nesse percurso. Foi 5 anos de aprendizado só na produção, onde nesse percurso todo eu perdi muitos clientes, porque você imagina aí você entrar num processo de produção sem saber de nada. A gente aprendeu tudo olhando no YouTube. Foi uma coisa, eu descosturava uma calcinha para poder fazer a modelagem. Tive que aprender a costurar. Enfim, depois de alguns tempos, a gente teve o quê? O despertar de procurar o Sebrae para nos orientar em alguns segmentos que a gente estava perdido. Porque Sim. Até então não era intuito produzir. Era estar a mesma produtividade de pegar o produto e fazer acontecer na distribuição, né? E aí é onde a gente foi se especializando em alguns cursos, né? Para poder se aperfeiçoar, para poder melhorar em cada área no departamento da fabricação, né? Que não foi fácil, foi um período bem dificultoso para aperfeiçoar a qualidade da marca, né? Sim. Porque a gente não sabia fazer. Como se fosse um período de teste, né? Para trazer uma qualidade. Foi um período, assim, de um teste bastante, assim, de resistência. Demorado, né? De resistência. Sim, porque aqui em Crateús não tem fábricas, não tem pessoas preparadas para lingerie. Então, assim, a gente teve que preparar tudo, a gente teve que aprender tudo. Pegava uma calcinha minha, descosturava para poder fazer uma modelagem. Fui atrás de costureira para aperfeiçoar tudo isso, né? Mas, assim, depois que a gente foi amadurecendo, que a gente viu o nosso plano de ação, que as coisas realmente tinham que acontecer, que nós não poderíamos mais desistir. A fábrica era aqui perto? Sim. Sempre que eu saía, eu via os colaboradores saindo com a blusa da fábrica. A fábrica, ela era na casa, no apartamento da minha mãe. Era aqui na casa pertinho. Dela, era em cima do restaurante Cesarina, onde, quando eu falei para ela, mãe, eu preciso de um local para me produzir. Na época a gente tinha 5 máquinas, que a gente teve que ir atrás para comprar. Tive que ir atrás de costureira, que no início a gente começou com 5 costureiras. E eu e o Helenilton também na produção, trabalhando para produzir, né? E, assim, no começo foi muito dificultoso. As peças não saíam de qualidade. Perdi meus clientes, né? Onde muita gente também não acreditou que a marca chegaria até onde está hoje, né? Lógico, Perdeu alguns, mas conquistou outros, né? Perdi por um período. Um período até eu mostrar realmente a qualidade da marca, porque até então perdi muitos, né? Muitos clientes. Tinha um dia que eu olhava assim, o Helenilton dizia assim, Mara, bora parar por aqui. E eu chorando, eu dizia, não, nós não vamos parar, porque tem um propósito maior para tudo isso. Porque foi muito difícil mesmo. Imagina assim, 2 jovens, né? Que não sabia de nada de produção, eu só sabia vender. Totalmente... Então, era isso que eu ia te perguntar. Aí hoje, no caso, né? Você fica só na gerência
da fábrica ou você também você é dona dessas outras lojas que tem e você tá à frente de tudo, assim? Ou se realmente hoje a sua energia, vamos dizer assim, você destina apenas para o cuidado da produção? É muito dividido. Nós temos as lojas próprias, que é essas lojas que eu citei, né? A gente tem loja própria, a fábrica, né? No qual a gente se divide muito, eu e meu esposo. Eu fico mais nessa parte comercial, que é o contato... Lá na frente, né? Fazendo os vídeos, senhora. Nessa parte de estar em comunicação com o cliente. A gente tem modelos a gente tem representantes em alguns estados do Brasil, que é onde distribui a marca. Elas compram a marca, né? Elas compram um produto para distribuir nas cidades em alguns estados do Brasil. E assim, eu fico toda nessa comercialização da venda. E ele fica nessa parte do planejamento. A gente, desde então, quando a gente empreendeu, é difícil um casal empreender juntos, né? Mara. Isso pra gente foi um desafio. Por conta da opinião, queira que não, um relacionamento. Isso pra gente também foi um que a gente venceu com o tempo e a maturidade. Porque se a gente não estudar em estudar o que a gente quer realmente para o nosso propósito, a gente se perde. Sim. Porque não é nada fácil empreender quando existe família, quando existe o casamento ali junto, pertinho. Né? Sim. E aí vamos aproveitar falar de casamento, né? Da Mara CPF. Como é assim tua rotina, assim? Porque imagina que muitas pessoas que vão assistir esse podcast são empreendedoras ou que têm um sonho de empreender, ou estão empreendendo e estão com vontade de desistir, né? Porque sabem que a rotina é muitas vezes cansativa, né? Assim, eu mesmo, por um tempo, eu me dividia em 2 trabalhos, né? E paguei assim, vamos dizer, paguei o preço no sentido do vai ser por um período. É uma coisa que eu gosto de trabalhar assim, quando alguém vem aqui que vem para consulta, né, os adultos, e aí eu digo assim, até quando, né? Que aí a gente dá um tempo. Sim. Por exemplo, sei lá, eu vou trabalhar nesses 2 empregos. Como você fez quando você começou? Até tal mês, até tal ano, até que isso se ajuste. Isso são rotinas, né, que a gente vai organizando, ajustando. E aí eu queria saber da rotina da Mara, assim, que é geralmente como é a tua vida, acorda, já tem algo, um checklist ou não, vai no que vai aparecendo nas demandas? Assim, o meu acordar é sempre buscar essa melhor versão, né, que eu digo de agradecer, de orar, né, onde eu não passo, antes de trabalhar, de deixar de ver minha mãe, que isso é uma rotina que já... Ela já está com quantos anos, Mara? Ela está com 53 anos, né? É jovem. E assim, é bem movimentada a minha rotina, mas bem dividida também, porque eu tenho que estar na loja, né? Eu tenho que estar... No caso aqui em Crateús tem uma loja, né? Sim, aqui em Crateús tem a loja. E eu tenho que estar na loja, eu tenho que estar na fábrica, em questão de prol da gente estar... vendo a questão dos planejamentos, dos líderes, né? Junto com a Lenil tomar as decisões e tá conversando com os representantes, com os gerentes de loja para ver o que a gente pode estar melhorando. Tem essas estratégias. A minha movimentação durante o dia, ao acordar, depois de agradecer, depois de passar a minha mãe para tomar um cafezinho, é se dividir. Primeiro loja, depois fábrica e começa a demanda do meu comercial. A senhora voltou a treinar, que eu vi. Sim. Tem pelo menos uma semana que eu acompanho as minhas convidadas para eu ver o que elas estão fazendo da vida, né? Sim, sim. Porque também não dá para se sustentar assim, só cuidando dos outros. Passei né? um tempo parada porque é um momento assim, de um propósito para determinados segmentos que a gente quer. Não é que eu esteja no trabalho 7 da manhã, vou sair 10 da manhã. 10 da noite. Isso eu preciso, quando eu quero algo, projetar, colocar mais coisas na demanda para o nosso projeto, eu preciso esticar alguns meses, né, mais horas para essa energia acontecer, para os nossos projetos fazer acontecer em algum determinado período. Mas depois que a coisa acontece, aí a gente já maneira mais um pouco na questão do hábitos da rotina
do trabalho, porque no quarto então a gente tem 2 filhas e assim, eu não abro mão da minha noite junto com elas, né? Você não abre mão, né? Assim, porque imagina que a vida é uma correria, né? Sim, Mas tem inegociáveis, né? Sim, sim. Quais seriam os inegociáveis da Amaro que você não negocia? É estar com a minha família. É o momento deles, sabe? Que quando ela chega do colégio, quando eu tenho aquele horário que... A pequena já estuda? Não. Mas ela só tem 2 anos. 2 anos. 1 ano e 2 meses. Só 1 ano e 2 meses. Então, assim, o horário do almoço é sagrado com a pequena. Quando a outra volta para a escola, já é o tempo ali, já é dela. Isso já é um valor que, assim, que eu sei que agora eu já tenho que dar esse pause para isso, né? E então é isso que eu faço. Depois do dia a dia corrido, eu coloco a minha energia ali para me resolver tudo que tem para resolver, colocar ali tudo, pontuar. O que ficou pendente a gente coloca para outro dia, porque aquele momento ali agora, desde já, vai ser delas, né? Nossa. Que eu tive que ter esse pause para isso, porque é onde eu sou muito acelerada. Assim, o equilíbrio, né? Eu era muito acelerada no trabalho, então assim, eu não tinha hora, então assim, chegava tarde em casa e a criança começava a me cobrar, então eu disse assim, não, para aí. Eu tenho que ter esse tempo para elas, porque esse tempo passa muito rápido, né? E, queira que não, ela cobra tudo isso. Então, é um momento materno que, se eu já cheguei até aqui com muito esforço, com muito trabalho, então eu tenho que dar um passo a menos para poder ter esse tempo familiar com meus filhos. Então, assim, eu não abro mão desse momento junto com elas, com meu esposo, né? Quando ele chega da empresa. Então, é com eles. Nossa, que bacana. Assim, acho que é engraçado que a gente foi conversando e a gente conseguiu realmente fazer muito do que eu tinha pensado, né? Mas, assim, quais são suas redes de apoio hoje, né? Assim, com relação aos cuidados e à organização da sua casa, da sua vida? Ou mesmo na empresa, assim, Nádia, eu tenho uma pessoa que, depois de mim, depois da Ellen Newton, tem essa pessoa que nos auxilia, que ajuda a gerenciar, ou se realmente são vocês dois que estão ali na frente da casa e dos negócios? Assim, depois de muitos anos muitos anos de trabalho, a gente conseguiu, através de consultoria, através de estudar o nosso negócio, montar uma gestão. Não Sim. que seja uma gestão perfeita, que dê para resolver tudo pela Mara e pela Newton, não. Mas a gente formou alguns líderes na empresa, né? Onde eles resolvem, né? Eles têm que resolver. Então, a gente vai lá para pontuar. A gestão descentralizada, né? Que é o modelo mais... a gente tem um líder da produção, a gente tem um líder do modelo, né? Que é o estilo. A gente tem o financeiro, a gente tem a gerente de loja. Então, tudo isso a gente soube trabalhar as pessoas para que a gente possa fazer uma boa gestão para o negócio até mesmo crescer de uma forma saudável, sem precisar totalmente da Mara e do Ellen Newton. Né? Então, graças a Deus, hoje o que a gente vai para a empresa para fazer é para pontuar com os líderes, né? Pontuar a gestão, a gente melhorar o que a gente pode ver, estratégias melhores junto com eles, decisões junto com eles. Tem muita rotatividade de colaboradores? Hoje a gente está em torno de 70 colaboradores, né? Inclusive, essa semana a gente está com escolinha, né, para quem quer aprender a costurar, para poder... Não, quero me matricular. Porque a família do meu pai é toda de costureiras. Aí eu tenho a única tia que mora aqui, né? O resto mora em Brasília. Tia, se a senhora morrer, ninguém vai me ensinar. Eu dou a maior pressão. Ela, minha filha, eu não vou morrer agora. Mas eu sei lá se a senhora não vai. Eu fico brincando, né? Mas eu tenho muita vontade de aprender a costurar mesmo. Olha aí, pois se sinta convidada para você conhecer. Para adultos? É para adultos, sim. Então, assim, tem muitos jovens. Assim, a gente fez essa seleção, assim, recentemente, apareceu muitos currículos, né? Então, assim, é uma oportunidade que a fábrica aqui em Cratel está tendo para o crescimento também não só da nossa expansão, mas de aumentar mais emprego e renda para a cidade, né? Que isso é muito importante. Isso é gratificante. Nossa, você tem uma coisa... eu nem sei se você sabe que é esse nome, mas vocês vão ficar sabendo. Se chama Generosidade de Espírito. Sim. E tem um livro que é... Dinheiro não é o problema, você é.
que além desse tem um outro livro que é Riquezas Certas para Vocês. São todos os livros de um cara chamado Gary Douglas, que é o fundador, criador de uma ferramenta que eu trabalho, que é barras de Access, né? Que é o Access Consciousness. É um grupo de ferramentas, ele intuitivamente desenvolveu essas ferramentas, né? Recanalizou, recebeu essa mensagem, né? E com alguns toques, com algumas cuidados assim, com o outro, com o corpo do outro, o outro começa a mudar a forma de pensar, de agir, de se comportar. E aí esses livros, assim, ele fala muito disso, né? Qual que é, assim, características de pessoas que têm habilidade em criar dinheiro? E uma dessas características é a generosidade de espírito, que é aquela sensação que eu acho que hoje está muito mais presente na nossa sociedade. Eu acredito nisso, que está mais presente na nossa sociedade, eu escolho crescer, mas eu escolho também que outras pessoas no meu entorno cresçam. Sim, Né? Então, assim, essa generosidade de espírito, às vezes é até difícil para ele descrever, né? Tem um caderno também chamado Como Se Tornar Dinheiro, que ele vai falando. E na parte que ele fala da generosidade de espírito, eu já li assim, umas 3 vezes para a ficha cair, entendeu? O que é essa generosidade de espírito? Você acha que a gente está perto de ter essa generosidade de espírito? Assim, não para criar dinheiro só, mas porque eu acho que é uma evolução, sabe? É um crescimento espiritual mesmo, né? E como pessoa, assim, eu escolho crescer, mas eu quero que no meu entorno outras pessoas cresçam também. E você é uma pessoa muito generosa. Sim, é assim, hoje eu digo que todo esse propósito que a gente já chegou, não foi pensando no dinheiro, porque senão a gente não tinha chegado, né? Em lugar nenhum. Por conta que foi muitos processos, como eu resumi aqui para ti, mas não foi o dinheiro, foi o propósito de onde eu poderia chegar e eu não conseguiria só. E a gente tem até que saber estudar as pessoas, né? Sim. A gente tem que saber lidar com pessoas, porque a gente precisa delas, né? Então, quando as coisas foram aumentando, foram crescendo, até isso a gente teve que desenvolver para estudar, a ter como, a saber como tratar as pessoas, a saber lidar com pessoas difíceis, né? A transformar aquelas pessoas difíceis em uma versão dela melhor. Então, é o que eu digo, na fábrica, para quem trabalha com a gente e sabe, né? A gente tem esse autocuidado. Não é só com a Sim. empresa, é com o colaborador também, tem a empatia, né, tem a compaixão, porque eu acredito que tudo estando bem, lógico que não existe assim, perfeição numa empresa, mas a gente tem todo dia que mudar a nossa melhor versão como pessoa, todo dia a gente tem que ser uma pessoa melhor, para a gente se tornar melhor e onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Então nós temos que estar unidos no mesmo propósito, não só a Mário, ela e Nilton, mas todos. Então lá onde elas acordam todo dia para poder realizar os sonhos dela. Não só os dela, através daquelas peças que elas fazem, elas vão realizar grandes empreendedoras também, realizar sonhos. Que a revendedora que vai revender, ela está contribuindo com o sonho dela também. Ela está ajudando a renda extra dela fazer acontecer. Então, isso sempre a gente repassa para eles, sempre a gente tem reunião pontual com eles, né? De mostrar o valor deles também. Tem pessoas lá que chegou sem saber de nada, hoje é uma costureira profissional. Se formaram líderes, entendeu? Então, assim, é acreditar nas pessoas, que hoje em dia é bem diferenciado esse trabalho que a gente faz. Tem que acreditar. Outra coisa também, Mara, que você tem, né? Vocês dois, o Ellen e eu, então, um sorrisão, né? A alegria, né? Porque ele, inclusive, no caderno, ele usa um mantra que a gente diz assim. Além do mantra de Access que eu vou te dar, que tá aqui, Olha né? Aí, que é o mantra principal deles, eles usam um mantra que se diz assim, que é o que ele fala no caderno, como se tornar dinheiro. Eu sou poder, eu sou o controle, eu sou a criatividade, eu sou a consciência, eu sou o dinheiro. Ou eu sou o dinheiro, eu sou a consciência. Porque ele diz assim, que sem essa alegria, né? A alegria, ela é esse imã que casa com as oportunidades, Sim. com as pessoas. E aí, quando a gente vai fazer uma coisa que se chama fluxos de energia, que é puxar a energia das coisas, das pessoas, não como uma maneira de deixar você mal, né? Mas no Sim. sentido de
que mulher forte, eu tava aqui puxando sua energia, você fique sabendo, senhora. No Isso sentido acontece. de dizer, eu escolho esse Sim, poder, eu escolho sim. essa fortaleza que essa mulher... Quando a gente faz esses fluxos de energia, é a maneira que nós encontramos de mostrar para o nosso corpo que aquilo é possível. Sim. Que como seria assim, como as pessoas falam habitualmente, aquilo que você pode ver é aquilo que você consegue conquistar. Já ouviu isso? Você consegue se visualizar fazendo isso? Nunca ninguém perguntou para você? Já, com Então, certeza. se você consegue se visualizar fazendo isso, o seu corpo já sabe como conseguir isso. E o seu corpo e você vão conseguir isso através de lugares e pessoas. Então, Isso é se muito você importante. investe em pessoas, você tem todas as ferramentas para conquistar, entende? Porque ele diz assim, nós não podemos nos distanciar das pessoas. Sim. São sim. as pessoas que vão nos trazer oportunidades, presentes, né? Inclusive, falando em presentes, você trouxe algumas peças. Sim, com certeza. E se você quiser mostrar, né, assim, se tem uma peça piloto, a primeira peça, eu não acredito, Bem, sério. inclusive, eu trouxe até uma peça pra você, né? Eu acredito Pois é, que por isso você que eu é falei cliente. presente. Olha, por isso que eu acho que você também é cliente da marca, você já Sim. conhece. E é onde eu passei aqui pra você, não repassei pra vocês. Eu não compro da loja, mas eu compro das revendedoras. Onde Viu? Ah, é? É, porque todo mundo vende, Olha né? aqui, que linda. Oh, essa é infantil. É infantil, peça infantil. Oh, meu Deus. Hoje a gente tem uma linha muito extensa de produtos. Além de a gente Nossa, trabalha que linda essa. a linha infantil até a peça senhora. E variação de muitos itens, né? Da peça sexual, da peça básica, da peça infantil, peça senhora. Então, assim, é uma grade muito grande. Então, a gente resolveu ter essa extensão de fabricação própria de uma linha que, exemplo, de procurar a necessidade da sacoleira. Sim. E de ter essa atualidade de modelos toda semana, reposição. É por semana, então. É por semana, né? O lançamento. O vamos dizer lançamento. Inclusive, eu quero lhe convidar para você também conhecer a fábrica. Ai, né? eu não pensei nisso. Eu disse que poderia. Conhecer a Eu fábrica. conheço pela- Ver nosso processo de produção. Nossa, que é muito legal. lindo. Você vê essa peça aqui, ó, embalada, prontinha, mas você É de algodão, né? É. Eu vi de é longe. no cotton, ó. Linda. Então, assim, muito interessante. são E peças... as cores, hein? São peças desenvolvidas com muito amor e carinho. Então, assim, tudo é passado por um planejamento estratégico. Mara, né? imagina assim, eu fico pensando, né? Eu não tenho nem noção de como é que funciona isso. Nenhuma noção. Nunca fui numa fábrica, não sei, mas eu imagino. O quanto que isso movimenta, né? Sim. Pessoas e dinheiro e que imagina que tem a matéria-prima. Vocês conseguem a matéria-prima aqui no Ceará? Vem de fora, vem de Santa Catarina. A gente Tem faz... uma empresa chamada Filate Malhas. Sim. Você conhece? Sim, conheço. Ela é de uma grande amiga minha. Inclusive, a gente já foi cliente deles, né? Já? Já. Mas já era a Doralice, a proprietária. Mulher, é uma porque, assim, ela essa- fez faculdade comigo de Essa terapia parte de ocupacional. compra, como eu te falei, eu sou mais da parte comercial. Ah, tá. A parte de compras, de financeiro, Tem já a fica pessoa. mais o Ellen Newton, né? Que é meu esposo. A gente é bem dividido nessa parte. Então, assim, ele é quem sabe todos os contatos, Ai, todas as ótimo. pessoas. Porque, assim, a gente não consegue ter o domínio de tudo. Pra gente poder dar um bom resultado Vocês no nosso fazem, foco. em média, quantas peças por semana? Tu tens noção? Tenho, sim. A gente faz em torno de uns... Depende muito do modelo. Certo. Isso vai depender do nosso planejamento. Mas chega em torno de uns 5.000 peças por semana, dependendo da peça. Se a peça for trabalhada, é mais. Então, assim, vai dependendo do balanceamento do modelo que a gente quer. Sei. Por dia, a gente tem metas diárias. Nossas peças, elas são todas cronometradas para poder ter o tempo delas de produzir. Então, exemplo, durante todo o mês, a gente tem aquela meta para poder ter aquele resultado, que é o que a empresa precisa. Então, assim, são números assim que a gente sempre faz esse planejamento financeiro, esse planejamento fabril da empresa. Entendi. E qual o futuro da Luxus? Quais são os alvos da Luxus? São muitos. Da Mara, né? Sim. Hoje nós estamos numa expansão, graças a Deus, assim, de uma marca com bastante procura, né? Mas hoje a gente está numa expansão de produção
aqui na cidade de Crateús, a gente foi para agora há pouco para um galpão, né? Sim. Muito espaçoso, maravilhoso, onde a gente está tendo a oportunidade de ter mais costureira lá, né? Porque no espaço que eu estava não tinha, né? E onde eu quero fortalecer a minha marca nas lojas, que eu já tenho própria, fortalecer mais produtos, fortalecer nossas vendas e abrir loja em estados onde eu não tenho. E representantes também que a gente trabalha, né? Quero almejar mais trabalhar com representante onde eu não tenho, em áreas determinadas em alguns estados. E também aperfeiçoar mais a questão da franquia, da marca, onde a gente quer melhorar, né, para essa expansão melhorar acontecer. Mas primeiro num planejamento fabril, aumentar nossa produção, como a gente já está andando no processo certo, né? Estamos aí com a escolinha desenvolvendo costureiras, desenvolvendo habilidades, né, de pessoas que também... Tem jovens que chegam lá, é meu sonho costurar, é meu sonho aprender. Então, assim... Você já tem a data do curso? Já começou. Já começou? Então, eu não vou poder entrar, né, nessa edição. Na próxima, eu tenho certeza que eu vou lhe fazer esse convite. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu acho importante, assim, porque eu sou muito elétrica também. Então, se eu fizer só a mesma coisa, eu fico cansada. E assim, a costura, ela é uma terapia. É uma, né, terapia, é muito bom, é muito gostoso, entendeu? É uma coisa assim que o tempo passa ali tão de repente que porque assim, para mim poder aprender a costurar, para mim poder aprender a ensinar, eu tive que passar por todos os processos. Eu fui para o corte, já fui para as máquinas, né? Para mim poder deixar livre as máquinas e aperfeiçoar nossos líderes, né? Nós queremos rodar assim. Então, passei por todos os processos. Então, assim, eu te garanto que é uma profissão, assim, que é uma profissão muito querida, né? E, assim, é difícil na cidade de Crateús, que a gente não tem mão de obra. Você tem colaboradores de outras cidades? Sim, inclusive, a gente contratou... a gente tem 2 de Frecheirinha, né? Que saiu de empresas... Lá tinha uma empresa. Eu andava ali muito quando eu morava em Sobral, que eu subia a serra para Tianguá. Sim. Então, a gente passava lá e via a fábrica, né? Sim. Eu sei de que fábrica você está falando. A nossa modelista, nossa estilista são de lá. O nosso líder da produção é de lá. Inclusive, a gente tem costureira de Fortaleza, né? Que deixam o currículo, que vê a dimensão da empresa, né? Empresas que realmente a gente tem valores, né? E que tem gente que assim, pô, eu fico tão gratificante de ver meu sonho trabalhar na Luxo, sabe? Então, assim, nessa semana mesmo, a gente contratou 2 pessoas de Fortaleza. Né? Mas aí, no caso, elas vão produzir lá ou aqui? Produzir aqui. Vem embora pra cá para produzir aqui. Então, assim, legal. É coisas assim que eu vejo, meu Deus, que é impactante, né? Virou assim um desejo, né? Quando vira um desejo, né? E assim, quando vê realmente como é que funciona, onde é que hoje está a fábrica, né? Que a gente está nessa expansão de crescimento com muitas pessoas, divulgando escolinha para quem não sabe, querer aprender. E aqueles melhores que a gente está selecionando vai ficar para trabalhar, isso é assim... É uma gratificação tão grande e a pessoa que está lá, pô, eu quero estar lá na empresa também. Só uma dúvida que eu fiquei, no caso da escola, eu acho muito importante falar isso, acho uma iniciativa, assim, muito... Né, interessante. No caso, você pode falar melhor se é uma seleção? Então, eu, por exemplo, se eu quisesse fazer lá, eu não faria minha inscrição, não. É uma seleção que é feita. É porque, assim, aparecem muitos currículos, né? Essa divulgação que a gente fez, apareceu mais de 150 currículos, no qual a gente fez algumas seleções de currículos, para a gente poder chamar, mesmo querendo... Tem alguns que mandam o currículo, né? Acaba não vindo na data certa, já perde a oportunidade de ir para a escolinha e vai surgindo vaga para outros, né? Sim. Então, a gente faz a seleção dos currículos e vai chamando. Vai começando a primeira etapa da escolinha. Tá. Aí a gente vai... Então, não dá certo não para mim. Pois é, entendi. Então assim... É uma seleção. E aí vocês vão trabalhando essa pessoa e ela fica ou não fica. Sim. Legal. Não, é assim, as melhores que estão pegando com mais jeito, com um melhor desenvolvimento ali, que pegou... Porque assim, tem uma pessoa para instruir, tem uma pessoa para ensinar, tem uma pessoa acompanhando em todo momento. Certo. Então, ela vai observando também as habilidades e tudo. Mas, assim, a maioria de 100%, 90% fica.
Sim, nossa, que legal. Muito e interessante. todas a maioria que estão lá, 80% das nossas costureiras foi a gente que ensinou. Foi a gente que criou. E hoje, assim, são costureiras profissionais e que estão lá na luta junto com a gente. Que bom, Mara. Então, acho que a gente está bem avançado na hora, né? Eu tinha uma surpresa para você. Seria através de um vídeo, mas como o seu Elenilton está aqui, eu não vou usar o vídeo. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Ele vai falar algumas coisas para você. Ele mandou um vídeo, mas como ele tá aqui, vamos colocar o vídeo, né? Porque daí ele não tá aqui assim, né? Organizadinho e tal. Depois disso, nós vamos fazer 1 minuto de consciência. O que é isso? 1 minutinho de perguntas rápidas, respostas rápidas sobre você. Tá bom? Tá tudo bem? Se você quiser me perguntar alguma coisa também, eu não vou saber responder sobre produção. Mas tá tudo certo. Ó, você pode clicar aqui e tem uma mensagem pra você, tá bom? Olá, prazer. Sou Elenilton, sou esposo da Mara. Venho aqui dizer, meu amor, o quanto que eu lhe admiro. Você, por ser essa mulher empreendedora, essa mulher que inspira, essa mulher que motiva. A gente está com 10 anos no mercado, 10 anos de muitos desafios, onde jamais você abaixou a cabeça, jamais você pensou em desistir. O seu objetivo sempre é seguir em frente. Considero você como uma das minhas principais mentoras. Essa mulher realmente que motiva não só a mim, mas também todos que estão em volta, ao seu redor. Essa mulher que dá exemplo, que ensina, que cuida. Então, meu amor, um beijo enorme, estou aqui com você e vamos ainda contar muitas e muitas histórias na luz. Olha aí. Obrigado. Isso, senhora. Cheia de surpresa, a senhora é a mentora. Seja bem-vinda. Obrigado, mais uma vez. Daqui uns dias vai estar mentorando outras empresárias desse ramo, não? Ai, mulher. Eu jurava que eu iria ouvir o futuro da Luxus. Eu vou mentorar mulheres que escolhem. Oh, meu Deus. Não foi dessa vez, né, Damara? Como é? Eu pensei que quando eu perguntasse do futuro da Luxus, você iria dizer que tinha essa vontade de ensinar outras pessoas, né, a como desenvolver isso, dar cursos, enfim, mas quem sabe, né? Assim, ainda não chegou nos meus planos, mas quem sabe, né, futuro. É porque, como assim, a gente tem vários segmentos de expansão, isso gera também tempo, né? Sim. Isso gera também dedicação para fazer tudo isso. Então, queira que não, você fazer toda essa produção linda e maravilhosa aqui pra gente, também tem que ter uma energia injetada para tudo isso. Sim. Então, tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Então, é tudo isso que, no momento, o que hoje eu posso... é outra, né? Hoje, assim, o meu incentivo que eu amo fazer é realmente pegar aquelas consultoras que realmente precisam de uma renda extra, a desenvolver realmente a força dela do poder que elas podem fazer acontecer. Da mesma forma que eu comecei o meu negócio com R$500, elas também podem chegar onde elas quiserem chegar. Né? E você consegue compreender que você é uma grande mentora, né? E assim, eu tenho vários depoimentos que a gente vai, inclusive, fazer também lá na fábrica, né? Com elas, né? De dizer o antes e o depois elas com a Luxus. Então, isso sim, é muito gratificante ouvir, é muito gratificante saber que a gente contribui também na vida de muitas pessoas através da marca, né? Então, isso eu acredito que seja também uma mentoria para as minhas consultoras, né? E a gente incentivar elas a ter essa renda extra, a fazer o investimento certo, que realmente elas chegam com medo, né? E, assim, às vezes o medo empata muito os seus sonhos. Então, sim, na verdade, o medo é conhecido como um distrator, né? Sim, assim, para nos tirar um pouco do foco. Do foco. Né? E, assim, em 2019... eu, muito nova, começando todo esse processo fabril, que foi um desafio para a gente, né? Eu ganhei Mulheres de Negócio, Sebrae. Entre 457 mulheres, eu ganhei em primeiro lugar. Aí fui para concorrer nacional, né? Eu ganhei no estado do Ceará. Foi mesmo? Eu Nossa, fui ganhar entre 450 mulheres. Fiquei em concorrer com 4. Eu falei assim, fui para Juazeiro do Norte receber esse prêmio, né? Eu fiquei em 4 colocadas. Eu disse, Elenilton, eu vou ganhar.
E assim, eu via pessoas assim, também com empreendedoras também, empresas grandes, sabe? Eu falei, Lenilton, eu vim para ganhar. E ganhei, né? Nossa. Então, assim, tô ainda concorrendo justamente a ser nacional, né? Que futuro a gente vai ser reconhecida nacional, né? Que eu sei que a marca, ela tem alguns estados que a gente precisa fortificar, né? E precisa de toda essa energia do empreendedorismo, precisa justamente desse incentivo, né? De acreditar as mulheres que empreender é um segmento muito bom, né? E ter esse domínio. Às vezes a pessoa, é igual você diz, né? Às vezes está querendo e o medo não deixa, né? E a gente tem que ser um exemplo de tudo isso. A gente também tem que repassar essa fortaleza para essas mulheres que realmente acreditem que tudo pode. A gente tem que ser guerreira, a gente tem que ser forte, tem que ser persistência. Eu tive muitos não na minha caminhada, mas nunca nenhum não. Esses não, as pessoas disseram que disse que não ia dar certo. As clientes que eu perdi, isso quando eu olhava no espelho, com toda a sinceridade que veio recordo. Clientes diziam assim, não vai dar certo. Então até essas pessoas que não acreditaram, me chegaram a chegar até aqui. Que foi que através delas que eu tive mais energia para dizer assim, eu vou conseguir. E hoje, assim, sabe, é com muita gratificação que igualmente eu falo, a gente passar esse poder do empreendedorismo, né? De mostrar que a gente é capaz de fazer as coisas acontecer. Vamos pro nosso minuto? É muito bom. Eu tava dizendo, era para ser mais tempo, né? Era pra gente... né, ser aquela sessão de terapia mesmo, né? Mas são perguntas curtas com respostas brevemente curtas. Qual foi a melhor viagem? Você que a senhora gosta de viajar. A Mara não é só trabalho, né? Não. Melhor viagem foi Campos do Jordão. Eita! O que te inspira a seguir? Que me inspira a seguir meus sonhos de se tornar cada dia uma mulher melhor, uma mulher com propósito, uma mulher com fé, temente a Deus, cheio de princípios para cumprir nessa terra. Vai ter muito tempo ainda, né? Vai, sim. Você gostaria de mudar algo na sua rotina? O que? Ou não? Tá tudo bem? Da minha rotina. Cuidar mais de mim. Sim, tudo bem. Como você cuida da sua saúde mental e emocional? Você tem alguma prática, além dessa oração, que eu acho que também já é uma maneira, né, de se cuidar, de se conectar, mas você tem algum outro tipo de prática, assim, de cuidados? Sim, eu estudo muito a inteligência emocional, né? Onde a gente tem que se aperfeiçoar melhor, nosso emocional, ler livros, né? Que isso é muito importante. Aumenta muito o nosso nível de consciência. Muito. Inclusive, quando eu não podia investir, né? Quando eu não tinha recursos financeiros, porque eu trabalhava no serviço público e ganhava pouco, né? O que eu conseguia era fazendo leitura. Então, quem me emprestava era um amigo que me emprestava, era eu que comprava. Porque a leitura é uma coisa que as pessoas estão perdendo esse hábito, né? E a força que tem, né? Tem, de transformar. Eu nunca esqueci no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele dizia assim, passos para você crescer, um exemplo. E o primeiro passo era, não peça aumento do seu chefe. E eu fazia isso toda semana. Inclusive, eu tinha raiva dele. Até um dia desse, ele passava na rua, eu virava a cara. Ele não tem raiva de mim não, que eu não tenho culpa não. Ele já sabia, porque a gente tinha uma intimidade assim, já tinha trabalhado juntos, né? E eu dizia pra ele, eu tenho raiva de ti às vezes. Porque toda semana eu ia pedir aumento. E aí, no dia que eu li isso no livro, eu disse, parei com esse comportamento infantil. Eu tenho que sair dali e criar uma vida diferente. Sim. Né? Porque às vezes a gente acha que a vida é imposta, né? Você é só um boneco que vai lá e tá lá imposto. E não isso, é, né? Não é. Você pode criar algo diferente, né? Eu acho que a intenção principal do podcast é essa. De que as pessoas entendam que elas não vieram pra cá para serem infelizes. Sim. Né? Elas vieram para ser felizes, ter uma boa experiência aqui. Sim. Terrena, né? E se nada fosse a questão, nada, não tem um empecilho, o que você escolheria fazer?
Se nada fosse... Se não tivesse nenhum empecilho, não tem empecilho de tempo, de espaço, de dinheiro. Não tem, Mara. O que você escolhe fazer? Eu amo trabalhar. A menina diz assim, Mara, se tu ganhasse na Mega Sena, tu continua trabalhando? Eu disse que sim, tu acredita? Porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E faz sentido, né, pra vida, né, o trabalho. Faz sentido. Então, isso, eu digo que eu não trabalho. Tu se diverte, né? Eu me divirto, entendeu? Porque eu faço todo dia o que eu amo. Nossa, eu vi isso hoje no podcast. Então, é muito satisfatório o que eu faço. Então, eu amo o que eu faço. Então, eu repetiria quantas vezes fosse possível. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você fazer o que ama, você fazer o que gosta, né? Entender ali os seus limites, né? E eu continuaria no mesmo foco, na mesma determinação do meu trabalho. Sim. Então, pra gente finalizar, né? Eu vou fazer um brinde sim. a Luxos, a Mara, a essa família, né? De um propósito tão grandioso aqui na Terra, né? Sim. E que mais é possível, né? Tem essa pergunta. Essa pergunta é uma das perguntas que eu ensino no curso que eu dou. Que é, tá bom? Pergunte o que mais é possível. Você acha que não tá bom? Pergunte também o que mais é possível. Porque ainda é possível, né? Melhorar, ainda é possível fazer. O universo ainda pode nos presentear. O negócio é porque às vezes a gente não pede, né? A gente reclama. Por isso que a gente tem que ser rico na gratidão. Pra gente conquistar tudo. Então, a gente ser grato, a gente... Então, deixa eu te falar. Na gratidão, deixa eu te falar. Sim. Tem uma ferramenta que eu trabalho, que é as barras de Axis, né? Como eu já falei. E tem um ponto da gratidão. É um ponto que fica logo aqui atrás da orelha. Ele é junto com a paz e com a calma. Porque eles são conhecidos como elementais da criação. Que são elementos que tem na natureza, estão disponíveis. Acessa quem pede. Quem não pede, não acessa. Porque eles gostam de quem pede, quem está disponível, Sim. né? Então, eles se conectam com a pessoa para contribuir com a vida da pessoa. Então, quanto mais grata e feliz você, as pessoas são, mais esses elementais você pode chamar por eles. São 12 elementos. É a gratidão, a paz, a alegria, criatividade, a consciência. Quando você pede por eles, se você não souber o nome, se você pedir elementais da criação, contribuam comigo, eu escolho fazer isso. Sim. Se a pessoa tiver qualquer tipo de sensibilidade, ela vai perceber. Se não tiver, não tem problema, eles vão contribuir do mesmo jeito. Né? Porque é esse pedido ao universo de contribuição, né? Sim. E o poder, né, da palavra, né? Sim, Tudo claro. que sai da sua boca, você tem que se vigiar muito, né? Sim. Porque a palavra tem poder, Sim, né? sim. E o poder de tudo que você fala, a gente tem que, eu digo, vigiar o que sai da sua boca. Sim. Porque a gente tem que falar coisas boas. Mara, você é positiva a todo momento? O que eu não sou negativa, eu não gosto de falar. Por quê? Porque se eu falar, tem poder. Muito bem, sim. Entendeu? Então, a gente tem que se vigiar a todo momento, né? As incertezas acontecem na vida da gente. Mas se a gente tem todos os dias algo para resolver, problemas na vida da gente nada é fácil, né? Nada é fácil. Assim, tudo que você vai fazer tem suas dificuldades, tem suas barreiras, né? Das coisas... realmente a realizar. Então, é realmente a gente se vigiar no que a gente fala. Porque se a gente nem sabe o tamanho do gigante que há dentro da gente e a gente não usufrui. Adormecida às vezes, né? E, inclusive, no mantra, né, que você recebeu, o mantra é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí, esses dias, eu conversando com uma terapeuta também, né, que é a minha terapeuta, e eu falando pra ela... Tem hora que eu fico pensando na facilidade lá do mantra. Ela disse, sim, Nádia, não quer dizer que vem fácil, né? Quer dizer que você vai empreender tempo, energia, dinheiro, suor, lágrima, o que se requer para conquistar, né? E aí, às vezes, a gente pensa que essa facilidade que tem no mantra é que vai cair assim do céu, né? Você vai se movimentando e isso vai aparecendo na sua vida, né? Eu posso servi-la? Sim, com certeza. Toma? Tomo, sim.
Então, esse champanhe é para simbolizar minha alegria de trazê-la aqui. Também estou muito feliz, meu primeiro podcast junto com você. Eu preparei um presentinho, mas eu não consegui. Posso tirar? Pode. Eu não consegui receber a tempo. Logo que estiver pronta, eu vou lá na fábrica. Tá, né? Só assim você vai lá na fábrica conhecer também, né? E aí eu vou lá pra te entregar, assim, agradecer. Eu sei que... Engraçado contar essa história aqui pra vocês. Eu fui convidar uma mulher, né? Uma mulher que eu acho fantástica. Ela vem aqui um dia, eu estou puxando a energia dela pra ela aceitar o meu convite. Eu vou te servir aqui com essa, tá? E aí ela falou pra mim assim, Nádia, eu não acho que eu empreendo. E ela é uma médica, uma empreendedora nata. Ela atende mulheres, né? E ela falou pra mim que acha que não empreende porque ela é servidora pública. E ela tem consultório particular como uma renda extra, né? E aí eu falei pra ela que não, que ela foi uma das primeiras pessoas que eu pensei pela dedicação dela em atender as mulheres, pela escuta qualificada que ela tem. E eu fiquei pensando quanto que isso não é uma maneira da gente se fechar, né? Assim, de não reconhecer esse poder, né? Que nós temos. Então, é um brinde à sua empresa. Obrigada. A você. Obrigada. Muita saúde, muita prosperidade. Obrigada. E alegria nos negócios. Inclusive, tem um livro, viu? Chamado Alegria dos Negócios. Eita, depois eu vou só anotar esses livros. Esse livro é lindo. Ele é de uma mulher, que é do Access, que é uma empreendedora. Onde ela vai, ela empreende, ela exporta. Ela tem vários negócios. E ela conta no livro Alegria dos Negócios. Como é fazer negócios com alegria. E seguir essa energia. Porque nós, a gente do Access, a gente tem muito isso da energia. Seguir, sabe? Sim. Não se importar com nada e seguir essa energia do ponto de vista do tá leve, inclusive é uma ferramenta, leve o pesado. Tá leve, vou seguir isso aqui. Tá pesado, eu vou refazer esse caminho. Entende? Então, mais uma vez, um brinde a esse negócio tão próspero. Muito obrigada. Que seus alvos sejam atualizados. Com muito sucesso. Obrigada para nós todas, viu? Do fundo do meu coração. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, na verdade, né? E eu tô aqui, se eu puder contribuir, colaborar. Sim, sim. Né? Se você quiser falar algo mais, fique à vontade. Gratidão, né, mais uma vez, por estar aqui nesse momento, né, de passar uma parte da minha história para vocês, assim, conhecer melhor, né, e a gente passar sobre a empresa Luxos, sobre esses nossos empreendimentos, que é um projeto de Deus, né, na nossa cidade, como você de Crateús, que você também não sabia, né, e a despertar realmente esse momento aqui com empreendedoras, com mulheres, isso é muito válido, que realmente que esse momento aqui, eu acredito que em Crateús eu nunca tive a oportunidade de saber que teve esse momento aqui para fazer. Então, é um momento que continua firme também para a gente apresentar mais mulheres empreendedoras, mais mulheres fortes, que existem muitas, né? Para realmente pegar elas, despertar esse interesse da gente conhecer mais empreendedoras, da gente ter também encontros, né? Tirar encontros para a gente se conhecer também como empresária. De empreendedorismo, isso também é muito importante, né? Eu conto com a sua ajuda. Pode contar, Muito tá? obrigada, meu amor. Nada. Foi tão bom, tão leve. Encerramos agora, né, mais uma edição do podcast Ocupação Empreender. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas entendam sobre o mundo do empreender, principalmente o empreender feminino. Um grande abraço.